Pode rodar. Botafogo de Ribeirão e Santos começou pegado logo com a jogada de JP Sherman e a finalização do Guilherme por cima do travessão. Aos 39 do primeiro tempo, Fábio Sanches vacilou na saída de bola e Juliano não perdoou. 1-0 Santos. Emerson Ramon também criou duas oportunidades pelo lado direito, mas nada feito. E olha que a torcida do Santos ainda tomou um susto com Vitor Andrade. O atacante entrou na área, ganhou espaço e bateu do lado de fora da rede. Fim de jogo no estádio Santa Cruz. Botafogo 0, Santos de olho no Novo Horizontino 1. Vitória importante numa fase decisiva da competição, faltando 11 rodadas agora. Então tem que ser assim, vai ter que guerrear, vai ter que competir, né, para a gente conseguir o objetivo nosso. E é isso. Vocês acham que vai ganhar o Santos ou o Novo Horizontino, a Série B, campeão? A Série B? Eu acho que o Santos vai acabar ganhando. Segunda-feira, os dois se enfrentam na Vila Belmiro e o Santos tem um ponto a menos. Se o Santos ganhar do Novo Horizontino, já assume a liderança. O Santos agora tem 6 pontos à frente do quinto colocado, que é a conta mais importante para subir para a primeira divisão. Então, acho que é uma questão natural o Santos subir. Agora, se vai ser campeão, eu acho que vai, mas não dá ainda para cravar, não. O Santos jogando em casa, num confronto direto com o líder do campeonato, tem a obrigação de vencer por ter um elenco mais qualificado, por estar jogando em casa e, óbvio, né, a pressão tá toda do lado do Peixe, tem que corresponder às expectativas. É um elenco que não condiz com a Série B, o Santos montou um elenco, ao meu ver, até melhor do que o elenco que tinha no ano passado na Série A. Então eu aposto no Santos ainda como o candidato principal ao título da segunda. Santos! Santos! Gol! Muito bem, agora chega pra cá. Chega pra mim que eu tenho uma informação importante pra dar pra quem tá em casa. O Mega Chute, Alex, patrocinador do Troféu Mesa Redonda, traz pra você que a votação dos grandes vencedores da temporada tá aberta. Participe da escolha dos astros da nossa festa. É a 21ª edição do Troféu Mesa Redonda. Isso mesmo, 21 aninhos de idade tem o Troféu Mesa Redonda. Entre no site troféumesaredonda.com.br e vote nos seus jogadores favoritos. Monte a sua seleção, a gente conta com o seu voto, beleza? Valeu, Mega Chute! E eu quero saber de Marcelo Bazeggi e de Alex Miller. Seu voto e o seu voto para posição de meia. Meio campista para esse ano? É. Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro. Até hoje, né? Temporada inteira ou Campeonato Brasileiro? Temporada. Não, é temporada, não é só brasileiro não, é temporada. Meia. Olha, chega a ser um pouco incoerente, talvez a gente não sabe o que vai acontecer com o Corinthians no final do ano. Mas eu colocaria o Rodrigo Garro como um dos fortes candidatos. Tem jogado muita bola com a camisa do Corinthians. É meu nome, hein? Meu nome. Posso mudar de ideia, mas por enquanto o meu meia é o Garro. E o seu, Alex? Não tô conseguindo achar. O Rascaeta Sim. é um cara sensacional também. Esse aí é demais também. O De La Cruz também, jogando muito. Sei, cara. Eu acho meio insano a gente imaginar um time que pode ser rebaixado ter um cara na seleção do ano, assim, sabe? Eu vou votar no Arrascaeta nesse momento, mas não é o meu voto definitivo ainda. Nesse momento eu votaria no Arrascaeta, pronto. Então tá bom. E domingo, às 10 da manhã, a Neoquímica Arena vai tremer com a grande final do Brasileirão Feminino entre Corinthians e São Paulo. Hoje, os técnicos e jogadoras dos finalistas atenderam a imprensa no Museu do Futebol. Sabe quem também estava por lá? A Marina Buffon. Boa noite, Má! Chega mais aqui com a gente, trazendo as novidades desse super clássico. Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a gente estava lá fora para mostrar a frente do Pacaembu, mas começou a chover, então viemos para dentro, mas o cenário está bonito. É realmente o Museu do Futebol onde aconteceu essa coletiva que você mencionou. De um lado, o Corinthians em busca de mais um título, mais um campeonato brasileiro. Do outro, o São Paulo que vai em busca do seu primeiro troféu na competição. É a primeira final do tricolor nesta competição. E aí, gente, a questão aqui hoje era realmente como fazer com que o São Paulo reverta esse placar, que foi de 3-1 no Morumbi para o Corinthians, como fazer com que esse placar seja revertido numa atmosfera que a gente sabe muito bem como vai ser na Neoquímica Arena. Então, o Thiago Viana, que é o técnico do Tricolor, falou justamente sobre como está preparando as suas atletas mentalmente para conseguir reverter esse marcador. Olha só.
O maior desafio da nossa temporada, né? Sem dúvida nenhuma, pra gente sair de lá campeão, a gente vai ter que fazer o que nenhuma equipe fez, que é vencer o Corinthians dentro da Neoquímica e ainda por no mínimo 2 gols de diferença, né? Então a gente sabe que o desafio ele é muito grande, mas o futebol ele traz essa situação de tudo pode acontecer, né? Então a gente ficou muito feliz com o gol da Ariel, que ele trouxe essa esperança para a gente diminuir um pouco a vantagem, né? Mas o que a gente conversa com as atletas durante a semana é que a gente não chegou na final por acaso, né? Antes do jogo da Ferroviária eu fiz até um levantamento, né, perguntando para o grupo quem já tinha jogado uma final de Campeonato Brasileiro da Série A1, né? E, se eu não me engano, levantou a mão de 5, 6 atletas. Então, a maior parcela do grupo é a primeira final, né? E quando a gente tem uma oportunidade dessa na nossa vida, primeiro a gente tem que desfrutar, segundo acreditar e terceiro fazer valer a pena essa oportunidade, né? A gente só vai conseguir fazer valer a pena se a gente deixar 110%, né? Tá aí então o Thiago, que estava ao lado da Dudinha, meio-campista, e também da Aline Milene, outra grande jogadora, que também foi jogadora da Ferroviária, inclusive já enfrentou o Corinthians na final do ano passado. Do outro lado estavam o Lucas Piscinato, técnico aí das Brabas, a Tamires, que está lesionada, mas está dando aquela força de fora do gramado, e a Duda Sampaio. E daí, gente, a Neoquímica Arena vai receber torcedores no próximo domingo às 10 da manhã, que é quando acontece essa grande final. E olha só o que elas falaram justamente da atmosfera promovida pelo torcedor corintiano. Uma coisa que é muito clara para nós, a gente está ali, a gente já ganhou algumas vezes, mas tem meninas que estão chegando agora e que querem muito. Então, acho que é o principal que eu já vi desde quando eu cheguei aqui, é que a gente não deixa cair. Independente de estar ganhando, a gente sempre quer mais, e acho que isso faz com que o Corinthians seja tão vitorioso. Falando da torcida, em 2018, o nosso primeiro jogo na Arena foi com 4.000 pessoas. E agora a gente está colocando, né, pode bater o recorde aí de mais de 42.000 pessoas. E vem 3 anos consecutivos batendo o recorde. E a gente vê isso também acontecendo do lado do São Paulo, porque já joguei no Morumbi contra o São Paulo e tinha 4.000, 5.000 pessoas, e agora 28.000 pessoas. Então, acho que a torcida tem acompanhado a evolução do futebol feminino. Legal, né, Mi? E ó, gente, Gazeta Esportiva, Mesa Redonda, estaremos no domingo às 10 da manhã na Neoquímica Arena para ver quem levanta a taça do Campeonato Brasileiro Feminino. Corinthians de novo ou São Paulo de forma inédita? Aí a gente vai saber no domingão mesmo. Muito legal. Quem que vocês acham que vai ficar com o título do Brasileirão? Nossa, Mi, isso aí é a maior barbada do mundo, né? Acho que para o São Paulo ser campeão, aquilo que o técnico falou, Thiago, né? O São Paulo teria que fazer algo que ninguém fez ainda, que é ganhar do Corinthians na casa do Corinthians por 2 gols de diferença para levar ainda para os pênaltis. É o Corinthians, né? Então o Corinthians já é campeão. Tá com a faca e o queijo e já está Paulo, praticamente cortado. Acho que já engoliu o queijo, Mi. Eu também acho. E chegou a abrir 3-0 no Morumbi, no Morumbis. O São Paulo ainda conseguiu um golzinho ali que ainda permite o time sonhar, né? Embora seja extremamente improvável que o São Paulo vai reverter essa vantagem. O Corinthians é uma potência do futebol feminino no Brasil, tem enfileirado títulos e mais títulos ao longo dos últimos anos e está prestes a colecionar mais um. Porque embora, Michele, Corinthians e São Paulo sejam grandes rivais e sejam... A gente tem essa rivalidade da história do futebol masculino, mas se a gente trouxer isso para o futebol feminino, a qualidade do Corinthians, e com todo o respeito às jogadoras do São Paulo, mas a qualidade do São Paulo é a mesma coisa que você pegar hoje um Botafogo, um Palmeiras, um Flamengo no masculino e enfrentar o São Caetano, assim, em termos de qualidade, não de grandeza de clube, de instituição. Então, o Corinthians está provando no campo que é muito melhor do que os outros. E o Corinthians é o atual tetracampeão consecutivo, pois é, então, né, não tem como. Feminino. Bom, então vamos falar agora do Corinthians no Gazeta Esportiva, o Corinthians masculino. Thiago Salazar está na nossa redação de esportes para falar sobre o sorteio da Copa do Brasil e também para falar da sequência de jogos do Timão no Brasileiro. Boa noite, Salazar.
Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, o sorteio saiu, acredito eu, do jeito que a maioria gosta, né? Não sei o que os nossos comentaristas pensam, mas o Corinthians vai definir a vaga final da Copa do Brasil dentro de casa. No dia 2, viaja para pegar o Flamengo no Maracanã e no dia 17, recebe o Flamengo aqui na Neoquímica Arena para definir quem vai à final. Então o Corinthians define em casa a vaga final da Copa do Brasil. Depois o pessoal aí disse que preferem concluir em casa, concluir fora, enfim, aí tem opinião para todo mundo. Mas, Michele, o Corinthians vai ter uma sequência em casa, e agora eu estou mudando para o Campeonato Brasileiro, que está animando muita gente. Tem muita gente dentro do Corinthians, inclusive, falando, olha, essa é a sequência que pode tirar o Corinthians do rebaixamento. Vamos começar dando uma olhada? Vamos lá, primeiro jogo é amanhã, Corinthians e Atlético Goianiense dentro de casa na Neoquímica Arena. Depois o Corinthians pega o São Paulo, mas não no Morumbis, lá no Mané Garrincha, em Brasília, e aí volta para pegar o Internacional. Na sequência, o Corinthians pega o Atlético Paranaense em casa novamente, viaja para pegar o Cuiabá e recebe o Palmeiras dentro de casa. Então, o que é interessante a gente avaliar aí? Dos próximos 4 jogos do Corinthians no Brasileirão, 3 serão como mandante. Dos próximos 6, 4 serão como mandantes. Nesse período aí tem 2 clássicos. Um deles não vai ser na casa do rival, vai ser lá em Brasília, é o caso do São Paulo, e o outro é dentro de casa. Então, assim, é uma tabela que aparentemente se oferece para o Corinthians para sair dessa incômoda zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Se aproveitar, vai encaminhar aí a sua permanência na Série A. Se não aproveitar esses jogos em casa, pode se complicar, porque depois vai vir muito jogo e aí a sequência já não vai ser assim tão favorável. Lá nas 3 últimas rodadas, por exemplo, tem Criciúma fora, tem Grêmio fora. Então, assim, para muita gente, esse é o momento do Corinthians aproveitar. E aí você fala, pô, mas como é que tá o Corinthians em casa? Vou pegar o recorte aqui, só do Campeonato Brasileiro a gente está falando, tá? 12 jogos como mandante. O Corinthians só perdeu uma vez, mas empatou demais. São 7 empates e 4 vitórias. O Timão não perde dentro de casa no Brasileirão há 8 rodadas. Só que dessas 8 rodadas tem 5 empates. Então, tá na cara aí, dá para perceber que os empates têm sido um problema para o Corinthians mesmo dentro de casa. Mas os últimos jogos aí, o Coringão embalou, ganhou do Flamengo, enfim, tá embalando, vai ter a estreia do Memphis Depay e agora tem uma sequência, como vocês viram aí, ótima para aproveitar, se conseguir aproveitar para escapar dessa zona do rebaixamento. Então vou passar a bola para vocês debaterem essa sequência do Corinthians como mandante, tem também essa definição do sorteio na Copa do Brasil e daqui a pouquinho eu volto para falar se o Memphis Depay vai ser titular ou não amanhã. Tá bom? Daqui a pouquinho. Antes de ir pro comercial, José Francisco, vem aqui. Vem aqui com a Xuxa, vem. Vem aqui. Ai, que bonitinho. Vem aqui, olha aqui. Sabe quem é esse? Gente, é o filhinho do Alex Miller. É o irmão do Basé. Senta aqui. Ai, que bonitinho dele, gente. O novo comentarista do Gazeta Esportiva. Isso. Ao lado do pai. Tá vendo? José Francisco, 6 aninhos, filho do Alex Miller. Quer mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai e pra você, tá certo. Mua! Ó, a marquinha da Xuxa aqui. Que fofo, lindo. Você torce pra que time? Palmeiras. Ah, olha só. Ele que escolheu, hein? Ele que escolheu, sem interferência. Eu nem falei nada pra ele. Foi você. Ah, foi você. Porque no fundo é corintiano, não? Oi? É corintiano? Não. Não. Também aí não, né? Bom, turminha, esse aqui é o José Francisco, um dos 7 filhos. Nosso Isco, guerreiro Isco. Alex Miller, 7 filhos. Esse é um homem. Olha, que maravilha, hein? 4 netos, hein? Que maravilha! A gente vai ainda falar daqui a pouquinho sobre a possível estreia do Memphis Depay no Corinthians, do jogo do Palmeiras também, contra o Vasco e muito mais. A gente vai rapidinho, né, José Francisco? Vamos lá? Quanto vai ser Palmeiras e Vasco, Isco? Quanto vai ser? Chuta um placar, assim. 1-0 pro Palmeiras? Vai, meu filho. Tá, ele pensa, a gente já volta, tá? Até já. Voltamos e conforme prometido, agora sim vamos analisar jogo a jogo do Coringão no Brasileirão. Vem comigo, bora lá. Jogo a jogo, partida a partida, a gente vai fazer o que dá pra ganhar, o que vai empatar e o que vai perder, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, Corinthians e Atlético Goianiense amanhã. Vai ganhar. 3 pontos. Vai ganhar. Vai ganhar, 3-0. Estreia do Memphis, jogando em casa contra o Lanterna. O placar é 2-0, mas vai ganhar. Beleza, então ganhou. Próximo jogo do Corinthians.
São Paulo e Corinthians. Aí vai ser um E ponto. aí é no Mané Garrincha. Aí vai ser um ponto. Minha previsão é um ponto. Empate? É. E você, Eu Bazar? também acho que dá empate. Vai ganhar. 2-1 pro Corinthians. Tá. Vai ganhar mais um. Não, mas deu empate. Pra mim são 4. Então, por enquanto, tá dando 4 pontos pro Corinthians. Tá dando 4 pontos pro Corinthians. Próximo, Corinthians e Inter. 3 pontos. Na Neoquímica Arena. Vai ganhar. Também aposto numa vitória do Corinthians. 1-0. E você? 7 pontos, então. Vai 7 ganhar- pontos pro Corinthians. Vai ganhar. Próximo, Corinthians E Atlético Paranaense. e Atlético Paranaense. Mais 3 pontos. Vai ganhar. Vai ganhar. Eu acho que esse jogo dá empate. Mas vai ganhar. Deu ganhar. 3 pontos. Vai ganhar. 7, 8, 9, 10. 10. Tá com 10 pontos. Próximo jogo do Corinthians. Cuiabá fora. Cuiabá fora e Corinthians. O Corinthians é desses que às vezes perde pro Cuiabá e ganha do Palmeiras, sabe assim? Mas vai ganhar. Vai ganhar. Também acho que ganha. 3-0. 13 pontos. Placar não sei, vai pra 13 pontos. 13 pontos Corinthians. Ó, vai ser campeão do Brasileirão, Vai hein? ganhar. Mas aí eu acho que vai perder. Aí Corinthians e Palmeiras. Onde é esse jogo? Na Neoquímica, mas vai perder. Vai ganhar 1-0. Corinthians. E você? Eu acho que dá empate. Empate e você perder? Palmeiras- Ixi. Palmeiras Ô, diretor, desempata. Finei! vai. Finei! Ganha, perde ou empata do Palmeiras, Olha lá, o hein? Coringão? Palmeiras ganha. Olha lá, fala com a razão, não com o coração. Por que será que ele votou na vitória do Palmeiras? Ele tá quieto. Ele votou pra mim na minha orelha. Palmeiras. Aí, ó. Palmeiras. Por quê? Porque ele acha, ué, palpite. Palmeiras, da Palmeiras, então... Então, assim, ó, dos nesse aí, 18 Corinthians pontos, nesse recorte que o Salazar Ganhou 13? trouxe pra nós, de 18 pontos ganhou 13. Tá fora da zona. Aproveitamento. Tá fora da zona. Excelente Tá fora da zona. Tá fora Ei, da zona. Vinícius, você acha que o Corinthians vai conseguir sair do rebaixamento? Não ganha do Inter, não, falou Vinícius aqui, da nossa Casper Libero. Aguardemos. Eu acho que o Corinthians, se ganhar 13 de 18 pontos, a gente fez uma previsão aqui, a grosso modo, brincando até ele dar palpite, mas se nesses 6 jogos, 18 pontos a serem disputados, o Corinthians conquistar 13, Sai melhor tá que a ótimo. encomenda. É uma média muito maior do que o que ele fez até agora no campeonato. Verdade, melhor do que fez o ano inteiro. Imagina, lógico. Né? Vai ganhar tudo, né, gente? É. Agora me fala uma coisa, e o sorteio da Copa do Brasil? Muito Foi bom, hein? Bom, hein? Excelente. Muito Pro bom. corintiano, excelente. Ó, eu cravo aqui, Michele. Cravo o quê? Corinthians é finalista da Copa do Brasil. Sério? Com essa crise técnica que tá o Flamengo, perdendo Sério? pro Penharol dentro de casa, numa Libertadores. Corinthians é finalista da Copa do Brasil. Eu também acho, E vai gente. decidir o título com o Atlético Mineiro. Eu acho que o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Isso aí a gente pode falar mais pra Eu frente. acho que o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil e não cai. E escapa do rebaixamento. É porque Ano senão glorioso do seria o Corinthians. roteiro do Palmeiras de 2012. Seria. Ano épico do Corinthians. E você acha o quê? Em 2012 aconteceu isso. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e depois caiu no Brasileiro. Mas isso é o Palmeiras. É o Palmeiras. E o Corinthians pode acontecer a mesma coisa, mas acho que não vai também. E não era simultâneo. O Palmeiras foi campeão no primeiro semestre e caiu no segundo. Não, O e pra Corinthians lembrar tá tendo que lutar com o tudo Corinthians agora. também tem um pé na semifinal da Sul-Americana. Sul-Americana também. E vai ganhar também. Uau. Vai Que ganhar isso, a Sul-Americana, Copa do Brasil e Se, não vai cair. se ele tivesse no Mundial do ano que vem, ele ganharia também, não é isso? Tenho certeza. Com certeza. Como não vai estar, então vai assistir o sofá. Ano épico do Corinthians, um O ano pique. para ser lembrado, contra tudo e contra todos. Bom, falar o seguinte, empreender é um grande desafio e que às vezes não sobra tempo para você cuidar da própria saúde, não é mesmo? Mas pode ficar tranquilo, porque existe um parceiro ideal para te ajudar, para cuidar de você, para te dar toda assistência. Enquanto você cuida do seu negócio, o São Cristóvão cuida da sua qualidade de vida. Como? Com planos de saúde especializados para empresas. Então, se você empreende, você sabe que o cuidado vale muito quando o assunto são os negócios e a saúde. Então, tem ao seu lado quem tem mais de 112 anos de tradição. Ligue agora para 11 50 43 62 46. Eu vou repetir para você anotar, para você ligar agora e se informar sobre todos os planos de saúde que o São Cristóvão Saúde tem. 11 50 43 62 46. Ou escaneie o QR Code que está ali, ó, no cantinho da tela, com o seu celular, com aquela câmera do seu celular, e aí você vai conhecer, você vai perceber o melhor cuidado para a sua saúde. Melhor cuidado para a sua saúde, para a sua vida, é com São Cristóvão Saúde. Sua vida em movimento. Mua! Meu beijo, meu carinho a todos os colaboradores do São Cristóvão Saúde, em especial ao meu querido presidente, CEO, Valdir Ventura, grande Valdir Ventura. Engenheiro, hein? Engenheiro e comanda o São Cristóvão magnificamente. Novo contato com a Marina em frente ao estádio do Pacaembu. Como tá bonito. Me lembra o Coliseu de Roma.
Meu Deus. com a estátua de Davi. Mas a conversa agora é sobre o São Paulo, né, Mar? Que tem duelo no domingo contra o Internacional. Então vamos lá, manda pra gente as notícias do tricolor pro torcedor. Mando sim, Mi. Olha, eu falei pra vocês que eu ia tentar ir lá pra fora, mas continua chovendo, viu, aqui na região do Pacaembu, então a gente não conseguiu, ficamos aqui com as colunas do Coliseu, como você disse, tá, Mi? Bom, vamos falar então sobre São Paulo, que além do feminino que tem esse compromisso importante na parte da manhã, às 6h30 da tarde do domingo, vai receber o Internacional pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi, expectativa de casa cheia. E aí a gente lembra que o Luiz Subeldia pode repetir uma estratégia que ele utilizou na última rodada, que foi justamente na vitória contra o Cruzeiro por 1-0, quando o William Gomes fez aquele gol e se acabou uma vaguinha ali no time titular na Libertadores contra o Botafogo. O Subeldia deve, de fato, escalar uma equipe totalmente reserva, totalmente alternativa, justamente pensando nesse jogo da volta contra o Glorioso que vai acontecer no estádio do Morumbi na quarta-feira. Por conta disso, então, a gente deve ter um time bastante mesclado, né? Mas pendendo para os reservas mesmo. A grande dúvida fica em relação ao Luciano. Luciano que começou no banco de reservas contra o Botafogo, justamente porque o William Gomes foi escalado como titular, entrou no segundo tempo, enfim, até fez algumas boas jogadas. Fica a dúvida se ele vai conseguir voltar para o time titular contra o Botafogo no meio da semana ou se ele será colocado como titular contra o Internacional agora no domingo. Esse jogo, Mi, vai colocar um São Paulo que está aí na 5ª colocação, vem dessa vitória contra o Cruzeiro, vem desse empate importante contra o Botafogo, mas o Internacional está aí no 8º lugar, só está disputando essa competição e vem de 5 jogos sem perder. Inclusive, na última segunda-feira teve seu último compromisso, venceu o Cuiabá por 3-0 e vem buscando melhores colocações também no Campeonato Brasileiro. O São Paulo ontem teve folga, hoje se reapresentou. A grande novidade foi que o Ferreirinha treinou no gramado, mas ainda está um pouco distante, apesar do São Paulo não divulgar prazos aí de retorno dos seus atletas do departamento médico, ele ainda está um pouco distante de retornar para os gramados, ele que vem tratando ainda uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, que aí tem o tirado de vários jogos, são 7 partidas sem o Ferreirinha. E aí, ó, vou passar para vocês mais ou menos alguns jogadores que podem jogar aí no domingo. Eu quero saber, principalmente do Marcelo Bassege, que é expert em São Paulo, o que ele acha dessa provável escalação com o Jandrei, Igor Vinícius, o Ferrarese, o Juan e o Jamal Lewis, que foi apresentado durante essa semana, o Santi, Michel Araújo e Luciano, será ele ou não? Eric, Wellington Rato e André Silva. Uma provável escalação aí do São Paulo para enfrentar o Internacional já de olho na quarta-feira, que é o grande objetivo do tricolor nessa temporada, conseguir passar pelo Botafogo e alcançar a fase de semifinal de Libertadores. O que vocês acham que o São Paulo deveria fazer? Subeldia, deu certo essa estratégia de colocar um time reserva para pensar no Botafogo? Quero saber de vocês aí. Obrigada, Má. O que você acha, Bassege? Começa por você. Olha, Mi, o São Paulo já teve sucesso nessa estratégia contra o Cruzeiro, atuando no Mineirão, teoricamente contra um time mais difícil do que é o Internacional. Então, tudo leva a crer que o Zubeldia deve manter essa estratégia para um jogo em casa, nos mesmos parâmetros, né? Vai enfrentar o Botafogo no meio de semana pela Libertadores, no jogo decisivo que vai definir a classificação para a semifinal. Os reservas já mostraram que podem bater de frente contra grandes equipes do futebol brasileiro, o vídeo que aconteceu contra o Cruzeiro. Então a tendência é que mais uma vez os reservas entrem em campo nesse domingo contra o Internacional. Gosto muito do Eric, acho que é um jogador que tem tido um desempenho bastante interessante e ao meu ver, merece até mais minutos no time titular. O Santiago Longo é um volante argentino que está começando sua trajetória no São Paulo, ainda se adaptando ao futebol brasileiro, ritmo de jogo, intensidade, mas também é um jogador bastante interessante que vale a pena ficar de olho. E o Jamal Lewis ainda é uma incógnita, né? Um lateral esquerdo, mas muito mais ofensivo do que defensivo. Quando defende a seleção da Irlanda do Norte, costuma atuar mais como ponta e como meio-campista até. Então é interessante a gente ver como vai ser esse desenvolvimento do Jamal Lewis na lateral esquerda do São Paulo, mas eu acredito que os reservas do São Paulo tendem a fazer um bom jogo contra o Internacional jogando em casa. Também acho que o que aconteceu contra o Cruzeiro no Mineirão
deu uma tranquilidade para o Zubeldia usar essa estratégia de preservar os principais jogadores com o foco na Libertadores. Porque se tivesse ido ao Mineirão e tomado de 4 do Cruzeiro, talvez ele fosse pensar 2 vezes, ia montar um time mais misto, colocar alguns titulares. Como aquele time totalmente reserva, inclusive com um goleiro, que não é o normal, né? Normalmente o goleiro pelo menos joga, mas não, ele tira todo mundo. Deu conta do recado, ganhou do Cruzeiro, poderia ter ganho demais, inclusive. Eu acho que ele está tranquilo para colocar aquela mesma equipe contra o Inter. O Inter que vem num momento bom, dos últimos 4 jogos ganhou 3, está embalando no Campeonato Brasileiro, mas tem que arriscar, porque a Libertadores está aí na porta, tem que jogar contra o Botafogo como se fosse o último jogo da história para se classificar, para seguir adiante na Libertadores. Então acho que essa estratégia é boa. Aí, ó, ele deve priorizar o São Paulo, a Libertadores. O brasileiro acho que não. Neste momento tem que priorizar. É a Libertadores, não Neste momento tem que priorizar. Não tem como falar o contrário. Até porque, convenhamos, né? Cá entre nós, as chances de título do São Paulo... No brasileiro não existe. No brasileiro exato. não dá. Não. Matematicamente ainda existe alguma coisinha ali, mas... O que o São Paulo tem que fazer? Priorizar a Libertadores e tentar administrar o brasileiro na questão de vaga na Libertadores. Se manter ali no G6, G4. G5, G4 se conseguir. É isso que o São Paulo tem que fazer. E está conseguindo, porque ele está em 5º no brasileiro e está bem na Libertadores. Com uma vitória simples em casa, está na semifinal. Tem que ficar no G6 do brasileiro e priorizar a Libertadores. E é o que está acontecendo agora. Certo, Zubeldia? Faz isso que você vai ser louvado até o final do ano. Agora é hora de palpitômetro. Sabe o que eu tava pensando? Que a música do palpitômetro a gente pode colocar. Pode comentar esse jogo. Mas vocês não estão comentando até agora o jogo? Não, esse não. Esse a gente não começou ainda, né? Ah, você só deu palpite. Agora comenta o jogo, esse jogo aí contra o Vasco. Mi, Bazégio e amigos, o problema do Palmeiras para esse jogo realmente é a ausência do Estevão, né? Isso. A ausência do Estevão é preocupante, porque ele é o melhor jogador do time hoje, é o cara que faz a diferença, é o jogador diferente no time do Palmeiras na parte ofensiva, que cria, que dá assistência, que faz gols. Então é uma perda muito significativa o Estevão. E para piorar, não é só para esse jogo. Pelo menos uns 3 jogos ele vai ficar de fora, porque a lesão não foi tão simples assim. Pelo menos uns 3 jogos ele vai ficar de fora do time do Palmeiras. Cabe ao Abel manter o esquema que tinha com o Estevão. E aí o que ele tem que fazer? Colocar o Dudu. Tanto é que no último jogo ele tirou o Estevão para colocar o Dudu. Mas se ele não confiar no Dudu para colocar desde o início, coisa que me parece que não está acontecendo,
Mas aí ele muda tudo. Muda tudo. Porque o Rony não é ponta direita. Né? Então, assim, se ele quiser manter o que está dando certo, põe o Dudu. Se ele quiser mudar, ele pode pôr o Rony, ele pode pôr o Veiga, ele pode pôr o Lázaro, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode inventar um monte de coisa. Porém, me preocupa muito o que ele vai fazer, porque se mudar muita coisa no que está dando certo, pode ter que começar do zero. Vamos pôr o Dudu. O que você acha, Marcelo? Olha, é complicado, né? O Dudu, ele não teve muita minutagem desde que ele se recuperou de lesão. É uma lesão grave, uma lesão séria. O Dudu já não é mais nenhum garoto. E como é que você vai tirar os atuais titulares do Palmeiras para colocar o Dudu? Não é tirar, é no lugar do Estevão. Não, eu entendo. No lugar do Estevão posso até fazer sentido. Mas o palmeirense que acredita que o Dudu vai substituir o Estevão à altura, é difícil, chega até a ser covardia esperar que alguém substitua o Estevão à altura. Mas o que o Alex falou, eu assino embaixo, o Palmeiras ele tem muitas opções ali no elenco para poder substituir o Estevão. Lógico que muda um pouco a configuração tática, muda um pouco a postura do time, mas de qualquer forma o Palmeiras ainda assim se mantém competitivo e extremamente favorito contra um Vasco que atravessa uma boa fase, vive um momento de confiança, semifinalista da Copa do Brasil, vai definir o jogo em casa e também tem acumulado vitórias no Campeonato Brasileiro, mas de qualquer forma o Palmeiras com ou sem Estevão certamente vai fazer um jogo que vai aproximá-lo da vitória porque é um time melhor. Mi, a gente não pode deixar passar batido hoje, especificamente, porque hoje é 20 de setembro, que é o dia do Palmeiras, né? Por lei, é uma lei municipal. Há alguns anos, não me lembro em que ano exatamente começou, mas hoje é o dia do Palmeiras. Como tem o dia do jornalista, dia do ferreiro, dia do açougueiro, tem o dia do Palmeiras, que é hoje. Por quê? Porque em 1942, na arrancada heróica, foi no dia 20 de setembro, o primeiro jogo da história do clube com o nome Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando que naquele jogo o Palestra morreu líder e o Palmeiras nasceu campeão, porque no Pacaembu teve a final do Campeonato Paulista, o Palmeiras ganhava por 3-1, o árbitro marcou um pênalti para o São Paulo saiu de campo por não concordar com aquela marcação e o Palmeiras, a partir daquele dia, já começou a sua trajetória como campeão, e sendo que já vinha como melhor campanha com o nome de Palestra de São Paulo, que sucedeu o Palestra Itália. Então, a arrancada heróica do Palmeiras sendo comemorada hoje em 1942 e agora, dia 20 de setembro, mais um ano, mais um aniversário dessa arrancada heróica. Sabe, 20 de setembro de 2006, eu não tinha me percebido até agora, o dia que meu pai faleceu. É mesmo? Em 2006, vai fazer 20 anos daqui 2 anos. Olha como passa rápido, passa né? Mesmo. E ele era palmeirense, muito palmeirense. Meu querido Mário Gianella. Beijo, pai. A 27ª rodada do Brasileirão começa amanhã. Vamos conferir como que está a classificação do campeonato. Olha que bonita a nossa classificação. Botafogo segue na liderança com 53 pontos, seguido de perto pelo Palmeiras, que tem 50. O Fortaleza aparece logo atrás com 49. Aí já está o Flamengo, né? Tem um jogo a menos, é o quarto colocado com 45. E o São Paulo? O São Paulo está na 5ª posição, 44 pontos. Quem fecha o G6 é o Bahia, hein? 42 pontos. Rogério Ceni, o técnico. Opa, Marcelo Brasileiro. Olha lá que beleza. Logo na sequência, a gente vê, olha lá, vamos ver, Cruzeiro, Internacional, Vasco e Atlético Mineiro. Virando a segunda metade da tabela, temos Juventude, Red Bull Bragantino com 31 pontos, Atlético Paranaense, Grêmio e Criciúma. Vamos rodar mais uma vez a tabelinha. A última página. Primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Fluminense. Tá um com jogo a menos, hein, pontos. Um jogo a menos? Um jogo a menos ainda. 27 pontos. Agora, na zona de rebaixamento. 17º lugar, Vitória, 25 pontos. Mesma pontuação de Corinthians. Aí seguido por Cuiabá e Atlético Goianiense já rebaixados. E o Cuiabá também tem um jogo a menos. Se vence o jogo que possui a menos, iguala o Corinthians e o Vitória em número de pontos. E passa o Corinthians em número de vitórias. Exato. Então empurra o Corinthians para penúltimo. Espera um pouquinho, mas se o Corinthians ganhar tudo aquilo... aí explode. Ele sai da zona de rebaixamento. O Cuiabá e Atlético Goianiense continua. Vamos supor que o Vitória continue. Dá para voltar uma tela? Quem é que vai cair? Aí o Fluminense teria a chance de cair. Deixa eu ver quem é que vai cair. Tá... Criciúma, Grêmio, Atlético Paranaense. Eu acho que cai o Criciúma. E vocês? O Criciúma seria o maior candidato para ocupar a vaga do Corinthians. Só que o Corinthians tem que vagar 2 posições aí, né? Não adianta só o Criciúma entrar.
porque tem o Vitória ainda. Sim. Então, o Corinthians tem que passar. Aí tem que ver, o Criciúma é o maior candidato, mas tem o Atlético Paranaense que está batendo na porta pedindo para entrar. O próprio Bragantino, se não cuidar, ele vai também começar a correr risco daqui a algumas rodadas. A gente tem que esperar um pouquinho para ver como é que vai ser essa dança dos times que podem cair. O duro é que se todo mundo ganhar e o Corinthians também... Esse é o duro. Esse é o duro, mas não vai acontecer. Não vai. O Flamengo perdeu ontem, gente. Ficou com uma missão difícil para avançar na Libertadores. Precisa vencer o Peñarol. Sabe aonde? Lá no Uruguai. Por 2 ou mais gols de diferença para se classificar. Então a gente vai ver como que foi a partida no Maracanã. Flamengo e Peñarol no Maracanã pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. E o time uruguaio saiu na frente. Em contra-ataque perfeito, Cabreira abriu o placar. No resto do primeiro tempo, o Flamengo foi com tudo pra cima em busca do empate. Olha esse chute desviado do Gerson, por exemplo. Na etapa final, mais pressão do Mengão. Mas nada feito. Placar final, Flamengo 0, Peñarol 1. O desempenho do time no Maracanã fez a torcida vaiar o técnico Tite, que respondeu na entrevista coletiva. É claro que dói o lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante. E tenho sim o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Trabalho, ele pode reverter. Resultado, reverter. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é o caminho. Ai, hein? Cara, que o Flamengo tá mal, tá. Mas qual é a culpa do Tite dessas bolas todas que o Flamengo teve de chance assim escancarada não entrar? Se uma dessas bolas entra, ou duas, o Flamengo ganha o jogo, não ia ter vaia, não ia ter ofensa, não ia ter xingamento. Então, cara, é um conjunto de coisas que faz com que o Flamengo esteja numa situação complicada. Então o Tite tem sua responsabilidade? Claro que tem. Mas, o cara tá no banco, arma o time, os caras montam um monte de estratégia, criam um monte de chance de gol e conseguem perder todos os gols. Aí também não dá para ficar só colocando a culpa no Tite, né? Não, é impressionante, porque a gente está falando de um treinador que sempre fez grandes trabalhos recentes, na seleção brasileira também, apesar de não ter vencido a Copa do Mundo. E nem mesmo um profissional desse calibre escapa da forte pressão da torcida do Flamengo, que segue viúva do Jorge Jesus. Enquanto o Jorge Jesus não voltar ao Flamengo e decepcioná-los com um trabalho aquém das expectativas, eles sempre vão ter essa régua do Jorge Jesus e o resto não presta. Bom, o clássico entre Corinthians e São Paulo existe há mais de 90 anos. E dia 21 de setembro, amanhã, completa uma década do primeiro confronto entre essas duas equipes na Neoquímica Arena. Pois é, vem com a gente relembrar como é que foi essa partida. Amanhã faz 10 anos do primeiro majestoso na Neoquímica Arena. Você aí tá lembrado quanto é que foi o jogo? O Timão venceu por 3-2. O destaque da partida foi para Fábio Santos, que marcou 2 vezes. E adivinha como? Óbvio que foi de pênalti. Ele não perdia nunca. Paulo Guerreiro também deixou o dele. Pelo lado do tricolor, os gols foram do zagueiro Edson Silva e do volante Souza. Será que a torcida do São Paulo sente saudade de algum deles? No comando das equipes temos 2 rostos muito conhecidos. Mano Menezes no Corinthians e no São Paulo, o histórico Muricy Ramalho. Vamos dar uma olhada no que eles falaram depois do jogo? É bom ver os outros chorar um pouquinho também. A gente já chorou bastante esse ano. Claro que o primeiro pênalti não foi ele que marcou, né? Foi o árbitro de trás. Mas esse árbitro e a família dele, Paulo César, essa pessoa são pessoas do bem, são pessoas corretas.
De lá pra cá foram 20 majestosos no estádio do Timão, com 11 vitórias alvinegras, 8 empates e uma única vitória tricolor, que só foi acontecer em janeiro desse ano, quase uma década depois. Opa, maravilhoso! Muito bem. legal relembrar esse primeiro jogo na Neoquímica Arena de São Paulo e Corinthians com essa única vitória nesse ano do São Paulo. São Paulo sempre foi freguesão do Corinthians dentro da Neoquímica A Arena. Neoquímica Arena tem essa mística, Tem. né? É E essa verdade força. que os últimos clássicos, muitos deles terminaram empatados também, né? Tiago Salazar, papo reto agora sobre o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. E aí, Salazar, Memphis joga ou não joga? Eis o mistério da fé, né, Michele? Olha só, a gente estava aqui na apuração, eu e Yuri Medeiros, que está aqui atrás na redação do Gazeta Esportiva. O que a gente sabe até agora, Michele, é o seguinte: o Ramon Dias, ele testou uma formação ontem e testou outra formação hoje no CT Joaquim Grava. A gente pode adiantar aqui que o Ramon Dias não vai ficar ali na beira do campo, ele está suspenso, então o Emiliano já está acostumado ali, já é quase o técnico do Corinthians, vai fazer esse trabalho. Ele não vai ter o Alex Santana, ele não vai ter o Ranieri, ambos machucados, e o André Ramalho, que está suspenso. O resto, todo mundo à disposição. Nas duas formações testadas no CT Joaquim Grava, ambas com linha de 4 atrás. Então a gente não deve ter um Corinthians no 3-5-2, aquela formação de 3 zagueiros. Em uma formação com Memphis titular, tá? Ele, Thales Magno e Yuri Alberto na frente, com 2 volantes. E na outra formação, uma formação mais parecida com o que jogou agora contra o Fortaleza, com 3 volantes e aí o Bidon no time titular e só 2 atacantes. Nessa formação, os 2 atacantes foram Yuri Alberto e Romero, Memphis de fora. Em tese, seria uma formação para o Memphis entrar no segundo tempo. Bom, essa é a situação. O Ramon Dias treinou mais de uma opção, formações diferentes, repito, nenhuma com 3 zagueiros, e uma o Memphis foi titular, na outra o Memphis foi reserva. Vale lembrar que ele está aí desde julho, sem entrar em campo, sem jogar, se recuperou de uma lesão, está bem fisicamente, está recuperado, provavelmente não vai aguentar o jogo inteiro, agora resta a dúvida do que o Ramon Dias vai fazer. Vai começar com ele ou vai colocar no segundo tempo? Vai começar com 3 volantes ou vai começar com 3 atacantes? Eis a dúvida, Michele, o que vocês acham? Eu acho que ele vai jogar. Eu acho que ele vai jogar, vai entrar e vai jogar. Agora se começa, se termina, eu não sei. Eu sei que ele vai entrar. Um jogador desse calibre tem que jogar o mais rápido possível. Estreia logo, pô. Se ele tiver em condições físicas, o treinador tem que colocá-lo em campo. Ele tá, hein? Você viu o short que ele tava ontem? Ah, não vi. De sunga quase. Né? Você viu? Condições físicas ele tá. Eu não reparei. Nossa senhora. Tava... Eu só vi o short, mas o que importa pro corintiano não é a condição física dele, né? O que importa é se ele vai jogar e jogar bem. Se ele vai aguentar o tranco, se ele vai resolver, se ele vai fazer gol. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho até por tudo que cercou a contratação dele, pela emergência do Corinthians, pela necessidade do time reagir. Calma, Michele. Vamos falar do time. Calma, amigo. Eu acho que... testosterona. Que é isso, Michele? Eu acho que o Corinthians vai ter o Depay em campo, Memphis Depay, vai entrar e vai jogar o quanto aguentar. É isso aí, vai jogar muito Golzinho bem. na estreia, hein, meu palpite. É isso aí, gol do Memphis hoje. Olha, eu ainda tenho 1 minuto e meio para falar, então primeiro eu quero falar o seguinte, domingo tem mesa redonda Futebol Debate, a gente vai estar mostrando o jogo para vocês, todas as informações da rodada, eu tô lá, tem um monte de presente para vocês, ao vivo do Morumbi, tá certo? Então, muita informação no Mesa Redonda com o xerifão Osmar Garrafa. Segunda coisa que eu quero falar, hoje é aniversário da Luciana Magalhães, apresentadora do Jornal da Gazeta. Aê! Parabéns, Lu, felicidades. Virginiana, um beijo grande pra você, muita saúde e felicidade. Daqui a pouquinho, Laerte Vieira chegando, Denise Campos de Toledo, Luciana Magalhães e o Jornal da Gazeta entrando na sua tela. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Alex Miller, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigado, Michele. José Francisco, corre aqui, José Francisco. Corre aqui, vem dar tchau, vem dar tchau pro pessoal. Vem cá, dá tchau. Vem aqui, olha o pessoal. Não começa a fechar o olho. Olha Pode você abrir o na olho. televisão. Olha lá. Olha lá. Desfilando Olha você lá. na Tá Gazeta. vendo você lá? Faz tchau. Faz tchau. Faz tchau pra quem tá em casa. Faz. O que você vai fazer no final de semana? Não é nada. Não sei. Não sabe. Vai dormir, vai na igreja rezar. Vai na igreja, vai à Pessoal, missa, pronto. Beijo grande pra vocês. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Filhinho do Alex Miller. Filhinho dele, não é meu. É dele. Tchau.